Você está cansado e nem sabe por quê. Alguma coisa dentro de você grita, mas você a silencia todos os dias com distrações. Você sente que está interpretando um papel, vivendo uma vida que foi escrita por outra pessoa, e a cada manhã vestir essa máscara está ficando mais pesado. Mas e se eu te dissesse que por trás dessa persona que você criou, existe algo mais verdadeiro, mais poderoso, mais vivo? Algo que não precisa ser aprovado, não precisa ser aplaudido, não precisa se encaixar. Essa é a sua verdadeira identidade. Mas você a enterrou. Enterrou quando escolheu agradar. Enterrou quando reprimiu a raiva para não parecer agressivo. Enterrou quando escondeu o choro para parecer forte. Enterrou quando fingiu concordar só para não ser excluído. E agora você está aqui, elogiado, admirado, socialmente aceito, mas internamente vazio. Você sente que algo está errado, mas não consegue explicar, porque a linguagem da alma não é lógica. Ela se expressa em sintomas: ansiedade, apatia, autossabotagem. É o grito do seu eu real tentando acordar. Hoje, neste vídeo, você vai descer comigo por um caminho sombrio e libertador. Vamos destruir essa máscara que você chama de você e acordar a consciência adormecida. Não vai ser bonito, mas vai ser verdadeiro. E a verdade tem um preço: a morte da ilusão. Você está pronto? Então venha, mate a persona e desperte o que há de mais autêntico em você. Você não nasceu com essa máscara. Ela foi construída aos poucos, em casa, na escola, nas primeiras amizades, nos primeiros traumas. Cada vez que alguém te dizia não seja assim, isso é feio, isso não é coisa de menino, você precisa ser forte, uma parte de você se retraía e outra parte se adaptava. Você aprendeu que amor vinha com condição, que você era aceito quando sorria, quando tirava boas notas, quando não incomodava. Então começou a moldar seu rosto, suas palavras, seus gestos, até se tornar aquilo que esperavam de você. Não porque você fosse fraco, mas porque você era sensível. E os sensíveis aprendem cedo a sobreviver pela adaptação. Só que existe um preço por viver assim, e você está pagando com a própria alma. Porque a cada vez que você reprime algo verdadeiro, esse algo não desaparece. Ele se esconde, ele se torna sombra. A raiva que você engoliu se transforma em ansiedade. O desejo que você negou vira vício. A dor que você ignorou vira culpa, rigidez, frieza. Você acha que está no controle, mas está sendo controlado por tudo que você não teve coragem de encarar. A máscara que você veste não te protege. Ela te aprisiona. Ela é pesada. Ela te impede de respirar. E quanto mais você tenta mantê-la firme, mais frágil você se sente por dentro. Porque lá no fundo, você sabe, isso não é você. Você sorri com os lábios, mas seus olhos estão cansados. Você posta fotos, frases de efeito, mas no silêncio do quarto sente um vazio que nenhum elogio preenche. Você tenta parecer forte, mas sente medo o tempo todo. O medo de ser descoberto, o medo de ser rejeitado, o medo de olhar no espelho e não se reconhecer. E é nesse ponto que muitos se perdem. Porque confundir a máscara com a identidade é a maior tragédia da vida moderna. Você não precisa sustentar essa mentira, mas sair dela exige coragem. A coragem de destruir tudo que é confortável. A coragem de decepcionar os outros. A coragem de ser verdadeiro, mesmo que isso te torne incompreendido. Esse é o primeiro passo: enxergar a prisão. Enquanto você acreditar que a máscara é proteção, não haverá mudança. Mas se você conseguir, por um instante, ver que tudo que está te sufocando vem da sua própria tentativa de parecer certo, normal, ajustado, então você começou a acordar. Não é sobre se rebelar contra o mundo, é sobre resgatar a sua essência, a parte que você abandonou para ser aceito, a parte mais viva de você. Você não vai encontrar a sua essência no barulho. Ela vive no silêncio.
E é por isso que tanta gente foge dele. Silêncio assusta, porque é nele que a verdade aparece, e a verdade não grita, ela sussurra. Ela se revela quando você para de correr, para de fingir, para de preencher cada segundo com estímulos, notificações, distrações. A verdade aparece quando você senta consigo mesmo, sem máscara, sem filtro, sem desculpa, e encara o que está ali, esperando há anos por um pouco de atenção. É nesse momento que a ilusão começa a rachar. Você percebe que sua vida tem sido uma repetição de padrões. Padrões herdados, padrões inconscientes, padrões automáticos. Você reage, não escolhe. Você sobrevive, não vive. E no fundo, sabe disso. Mas reconhecer é apenas o começo. A transformação real exige um ato radical. Assumir responsabilidade total. Isso significa parar de culpar o passado, os pais, a sociedade, o chefe, o ex, o sistema. Não porque eles não tenham te ferido, mas porque, enquanto você se coloca como vítima, você entrega o seu poder. E quem entrega o poder nunca desperta. Acordar é um ato de assumir o controle, não o controle dos fatos, mas das respostas. Você não controla o que aconteceu, mas pode escolher o que isso vai significar. Você não controla quem te machucou, mas pode decidir o que vai fazer com a dor. Você não controla o mundo, mas pode decidir se vai ser moldado por ele, ou se vai começar a moldar a si mesmo. O mundo externo é reflexo do seu estado interno. Se tudo ao seu redor parece caótico, talvez seja porque dentro de você reina confusão. Se tudo parece pesado, talvez você esteja carregando o peso de uma persona que já deveria ter morrido. É hora de silenciar o ruído, olhar para dentro, ouvir a si mesmo com honestidade brutal. Sem se esconder atrás de frases prontas, sem repetir crenças emprestadas, sem tentar justificar a estagnação. Você precisa escavar as camadas falsas até encontrar a rocha firme. E ali, no profundo, existe algo que não se corrompe, que não se adapta, que não precisa provar nada. Essa é a sua base. Essa é a sua essência. E só ela pode sustentar uma vida que valha a pena. Mas cuidado, encontrar a si mesmo é perigoso, porque depois disso não há mais como fingir. Depois disso, tudo que é falso começa a desmoronar. E você terá que escolher, continuar vivendo como uma sombra, ou renascer em carne viva, sem máscaras, sem escudos, com a alma exposta e inteira. Você foi treinado para esperar permissão, permissão para falar, permissão para sentir, permissão para ser quem é. Desde cedo ensinaram você a levantar a mão, esperar a sua vez, perguntar se pode. E sem perceber, você internalizou um sistema que te faz duvidar de cada impulso autêntico. Você virou um especialista em pedir licença para existir. E isso te mata aos poucos, porque a alma não pede permissão. Ela simplesmente é. Ela sente sem pedir desculpas. Ela se move sem explicar. Ela se expressa sem medo de desagradar. Mas você foi domado. Aprendeu a medir cada palavra, a reprimir cada instinto, a controlar cada reação. A espontaneidade virou ameaça. O impulso virou culpa. E a vontade virou silêncio. A verdade é que você está esperando que alguém venha te dizer: agora sim, você pode viver sua verdade. Mas ninguém vai dizer isso, porque o mundo não recompensa a autenticidade, ele recompensa conformidade. Ser você mesmo de verdade vai te custar elogios, relacionamentos, cargos, estabilidade. Vai te tornar estranho, incompreendido, julgado, mas vai te libertar. Só que a liberdade não é confortável, ela é brutal. Ela arranca suas máscaras e te coloca diante de escolhas reais. Ela exige que você pare de se esconder atrás do medo. Porque o medo, muitas vezes, é só um disfarce sofisticado para a covardia. Você diz que não age porque tem medo de errar, mas a verdade é que você tem medo de ser visto. Porque ser visto de verdade significa se expor.
E se expor significa correr o risco de rejeição. Mas entenda, ser rejeitado por ser autêntico é 1000 vezes mais digno do que ser aceito por ser uma farsa. A aceitação que você ganha por fingir tem gosto amargo. Ela exige que você se abandone. E nenhuma quantidade de aplausos compensa o abandono de si mesmo. Você precisa parar de esperar permissão. A vida que você quer não vai vir com um carimbo de autorizado. Ela começa quando você decide romper o padrão, quando você para de seguir o script, quando você diz, chega, a partir de agora eu assumo. Assumir não é gritar para o mundo, é um ato íntimo. É olhar no espelho e dizer, eu me vejo, eu me escuto, eu me respeito, mesmo que ninguém mais faça isso. E quando esse pacto com você mesmo é feito, algo muda. O medo ainda existe, mas ele não comanda. A dor ainda aparece, mas ela não paralisa. Você começa a viver a partir do centro, não da superfície. Esse é o ponto onde o falso começa a ruir, onde a persona treme, onde o eu real começa a respirar. Você já percebeu como sua mente mente para você? Ela diz que você não é suficiente, que ainda não é hora, que precisa de mais preparo, mais segurança, mais validação. Ela diz que você não consegue, e o pior, você acredita. Mas aqui vai uma verdade dura. A mente não busca verdade. Ela busca conforto. E conforto, muitas vezes, é permanecer no conhecido, mesmo que esse conhecido seja um ciclo de dor, autoengano e mediocridade. Sua mente cria histórias baseadas no passado, em traumas, em experiências distorcidas, e você vive como se essas histórias fossem leis imutáveis. Mas elas não são. Elas são apenas narrativas, e toda narrativa pode ser reescrita. Você não é a sua história. Você é quem escreve. Mas para isso, você precisa assumir o comando. E isso só acontece quando você começa a disciplinar seus pensamentos. Não se trata de positividade forçada. Não é sobre repetir frases bonitas enquanto sua vida desmorona. É sobre vigilância, sobre perceber quando um pensamento sabotador surge e decidir que ele não tem mais espaço. É um treinamento brutal, diário, constante. Você começa a observar, começa a separar o que pensa daquilo que é. E nesse espaço, entre estímulo e resposta, nasce o poder. O poder de não reagir, de não se identificar com a voz que te diminui, de escolher outro caminho, mesmo que a mente diga que não vai dar certo. E sabe o que acontece quando você não alimenta mais os pensamentos destrutivos? Eles enfraquecem. Como um fogo que se apaga por falta de lenha, você começa a ouvir outra voz, mais sutil, mais silenciosa, mais verdadeira. É a voz da intuição, aquela que sempre esteve ali, sufocada pelo barulho da dúvida. Ela não grita, ela guia. E quando você começa a segui-la, mesmo sem garantias, começa a caminhar em direção à verdade, à sua verdade. Mas isso exige uma fé cega, não no mundo, não nos outros, mas em si mesmo. Você precisa confiar que há algo dentro de você que sabe o caminho. Mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, mesmo quando o medo tenta te puxar de volta. Essa é a disciplina mental. Dominar a própria narrativa. Escolher em que acreditar. Construir, dia após dia, uma mente que trabalha a seu favor, e não contra. Porque no fim, a prisão mais cruel não é a que vem de fora. É a que você mesmo constrói dentro da sua cabeça. E só você pode destruí-la. Existe um ponto em que você precisa parar de buscar lá fora o que sempre esteve dentro. Você já leu, já ouviu, já estudou, mas ainda assim sente o mesmo vazio, porque a transformação real não vem de mais informação, vem de integração. Você já sabe o que precisa fazer. O problema não é ignorância, é inércia. Você está parado porque não acredita que é digno de viver uma vida diferente, porque em algum lugar profundo ainda se sente pequeno, sujo, quebrado, mas isso é uma mentira que te contaram.
e que você repetiu tanto que virou crença. Acreditar que você é indigno é a raiz de toda autossabotagem. E a única forma de romper esse ciclo é agir. Mesmo sem acreditar ainda, mesmo com medo, mesmo em dúvida, você precisa se mover. A alma só desperta no movimento. A fé não nasce antes da ação, ela nasce durante. Cada pequeno passo que você dá em direção à sua verdade constrói algo invisível, confiança. Não confiança no resultado, mas em você. Você começa a perceber que mesmo tremendo, você foi. Mesmo com medo, você fez. E isso muda tudo. Você para de se ver como um espectador da própria vida e começa a se reconhecer como criador. Não importa se os passos são imperfeitos, importa que sejam reais, autênticos, fiéis à sua essência. Você quer propósito? Pare de buscar um grande destino. Comece vivendo com verdade agora. Propósito não é um lugar onde você chega. É o jeito como você caminha. É quando cada ato, cada palavra, cada escolha reflete aquilo que é mais verdadeiro em você. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que você perca coisas no caminho, porque vai perder, mas o que fica é o que vale. Você não precisa ter todas as respostas, precisa apenas decidir que não vai mais se abandonar, que vai caminhar com sua dor, com suas dúvidas, com seu passado, mas com os olhos voltados para a verdade, a sua verdade. E nesse caminho, algo sagrado acontece. Você para de buscar sentido na aprovação dos outros e começa a sentir paz em simplesmente ser inteiro, ser honesto, ser real. Isso é força, isso é fé, isso é liberdade. Você cresceu ouvindo que precisava ser alguém, mas ninguém te explicou que você já era. Então passou a vida tentando se tornar o que já era. Tentou ser bem-sucedido, tentou ser respeitado, tentou ser amado, tentou ser tudo, menos você mesmo. E quanto mais tentava, mais se afastava. Porque a essência não se conquista, se revela. E a revelação só acontece quando você para de resistir a quem você é. Você precisa aceitar sua luz, sim, mas também precisa aceitar a sua sombra. A raiva que você esconde, o desejo que você julga, o medo que você ignora, a inveja que você reprime, tudo isso faz parte. Negar a sombra é negar metade de si, é criar uma guerra interna que nunca termina. Você luta contra si mesmo o tempo inteiro e depois se pergunta por que está tão cansado. Mas e se eu te dissesse que você pode parar de lutar? Que a libertação não está em eliminar o que é escuro, mas em iluminar. Quando você olha para sua sombra sem julgamento, ela se transforma. Ela deixa de te controlar. Ela vira potência. A raiva vira coragem. O medo vira sabedoria. A dor vira compaixão. Você começa a entender que tudo aquilo que você mais esconde carrega as chaves do seu crescimento. É no confronto com a própria sombra que a alma amadurece. É no desconforto que nasce a verdadeira força. Você para de ser alguém que reage ao mundo e se torna alguém que responde com consciência, com presença, com verdade. Mas isso só é possível quando você se olha inteiro, sem filtro, sem maquiagem, sem tentar parecer iluminado. Você não precisa ser perfeito para ser verdadeiro, você só precisa ser inteiro. A luz que brilha sem reconhecer sua sombra é superficial, mas a luz que nasce do escuro é indestrutível. Ela não depende de palco nem de aplauso, ela é. E isso basta. Esse é o ponto em que você começa a viver com integridade. Não a integridade moral, mas a integridade da alma. Você pensa, sente, fala e age na mesma direção, não porque é fácil, mas porque é real. E o real, mesmo quando dói, liberta. Você não precisa de mais motivação, você precisa de direção. Porque motivação é emoção, e a emoção oscila, mas direção é escolha, e a escolha permanece. Você já tentou se empolgar 1000 vezes, prometeu que dessa vez vai, começou com energia e parou no terceiro dia,
porque estava tentando mudar a partir do impulso e não da convicção. Você só muda de verdade quando entende por que está fazendo. E esse porquê precisa vir de dentro. Não pode ser uma tentativa de provar algo a alguém. Não pode ser para agradar, competir ou escapar. Precisa ser uma decisão íntima, silenciosa, sagrada. Você quer ter disciplina? Pare de esperar vontade. Vontade é instável. Disciplina nasce quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Você levanta mesmo cansado. Você escreve mesmo sem inspiração. Você treina mesmo sem energia, porque entende que está plantando algo. E plantar não é emocionante. É doloroso, é solitário, é lento. Mas é assim que se constrói uma vida sólida, com pequenos atos repetidos, com fidelidade ao processo, com respeito ao seu propósito. Você não será lembrado pelas intenções que teve. Será lembrado pelos compromissos que honrou. Com os outros, sim, mas principalmente com você mesmo. Quantas vezes você quebrou a própria palavra? Quantas vezes prometeu a si mesmo que mudaria e não mudou? Cada vez que você se trai, sua autoestima diminui. Cada vez que você foge, sua força se fragmenta. E no final, não é o mundo que te derrota, é o abandono de si mesmo. Disciplina não é rigidez, é lealdade. Lealdade à sua verdade, ao seu processo, à sua essência. E quando você é leal a si, algo muda no seu olhar. Você para de negociar com o seu futuro. Para de ceder à autossabotagem. Para de se tratar como alguém frágil, porque não é mais sobre querer ser forte, é sobre escolher ser. E essa escolha, repetida todos os dias, constrói uma mente inabalável. Aos poucos, você se torna alguém que confia em si. Não porque se sente preparado, mas porque sabe que aconteça o que acontecer, você não vai se abandonar. A maior ilusão que te venderam é que você precisa encontrar o seu propósito. Como se fosse um objeto escondido em algum lugar do mundo. Como se um dia você fosse acordar e ele simplesmente aparecesse, claro, definido, pronto para ser vivido. Mas o propósito não é uma descoberta, é uma construção. Você não o encontra, você o revela. E essa revelação acontece quando você para de fugir de si mesmo. Todo ser humano carrega um fogo interior, algo que pulsa, algo que chama. Mas esse fogo está enterrado sob camadas de medo, rotina, culpa, distrações. Enquanto você seguir anestesiado, não vai ouvir o chamado. Enquanto continuar buscando fora, não vai perceber que ele sempre falou, baixinho, dentro de você. Em momentos de silêncio, de insatisfação, de inquietação que você não conseguia explicar. A alma sussurra, mas você precisa estar disposto a ouvir. E ouvir é desconfortável, porque o que ela diz nem sempre agrada. Às vezes, ela manda largar tudo, mandar recomeçar, mandar dizer não, mandar mudar o rumo da vida inteira. E você hesita, porque seguir o propósito exige ruptura, e toda ruptura dói. Mas viver sem propósito dói mais. É uma dor silenciosa, corrosiva, que se arrasta por anos. É o tipo de dor que você disfarça com risos, festas, conquistas, mas que volta toda vez que encosta a cabeça no travesseiro. E você sabe disso. Sabe que existe algo que não está sendo vivido. Sabe que está se contentando com menos. Sabe que está evitando o chamado. A verdade é que você não precisa ter um plano perfeito. Precisa apenas começar. Dê um passo, o menor que for, mas dê. E observe como a vida responde. Quando você se alinha com o que é verdadeiro, as portas começam a se abrir. Não magicamente, mas porque você muda. E quem você é determina o que você vê, o que você escolhe, o que você atrai. Propósito não é glamour, é sacrifício, é entrega, é disciplina.
É você acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo inteiro parece ir na direção oposta. E no fim, não é sobre chegar em algum lugar, é sobre viver cada passo com verdade, porque é no caminho e não no destino que sua alma desperta. Chega um momento em que você precisa fazer as pazes com a dor, parar de tratá-la como inimiga, parar de correr dela como se fosse um erro no sistema, porque a dor é uma professora e talvez seja a única que fala com clareza quando tudo o resto vira ruído. Você passa a vida tentando evitar sofrimento, mas evitar dor é evitar crescimento. Toda ruptura carrega desconforto. Todo nascimento exige contração. Você quer se transformar? Então abrace o processo. A dor mostra o que está desalinhado, revela onde você se traiu, aponta os lugares onde você se acostumou a sobreviver, quando na verdade nasceu para viver. E dói, sim, porque mudar é renascer, e renascer é morrer um pouco todos os dias. Você precisa permitir que partes de você morram, a parte que quer controlar tudo, a parte que busca aprovação, a parte que teme ser rejeitado, a parte que se esconde por trás da persona. Essas partes não vão embora sem resistência. Vão gritar, vão tentar te sabotar, vão inventar desculpas, mas se você resistir, algo novo emerge. Não um novo você, mas o você que sempre esteve ali, escondido, calado, esperando ser lembrado. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado de máscaras, de ruídos, de vozes que não são suas. A dor aparece quando a alma não aguenta mais viver na mentira. Ela não quer te punir, quer te acordar. E o despertar não é um momento bonito com música ao fundo. É solitário, é silencioso, é suado, mas é ali, na escuridão do confronto, que você encontra a luz. A luz não vem de fora. Ela nasce quando você aceita a sombra, quando acolhe o que antes rejeitava, quando para de fingir que está tudo bem. Você quer liberdade? Então aceite que a dor é parte do caminho. Não fuja, não negue, não se vitimize, apenas olhe, sinta e atravesse, porque do outro lado da dor existe você, inteiro, livre, vivo. Chegou a hora de parar de olhar para fora em busca de respostas e começar a olhar para dentro com coragem. Você já viu que a persona é uma prisão, que o silêncio é um espelho, que a disciplina mental é uma arma poderosa contra a ilusão. Você já percebeu que a sombra não é inimiga, que a dor é caminho, que o propósito é construção. Agora é o momento da escolha definitiva. Você pode continuar vivendo na superfície, aceitando a vida que te deram, fingindo que está tudo bem, repetindo o ciclo de máscaras e medos. Ou pode decidir renascer. Renascer não é fácil. Não tem garantia, não tem atalhos, não tem conforto. É um compromisso diário, uma luta constante para permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo tenta te puxar de volta. Mas é a única forma de viver com autenticidade, de sentir que está vivo de verdade, de olhar no espelho e se reconhecer. A persona morre para que o self desperte. E nesse despertar você encontra a liberdade. Liberdade para sentir, para errar, para crescer. Liberdade para ser imperfeito, para ser inteiro, para ser humano. Não espere que a mudança aconteça de fora para dentro. Comece agora. Escolha a verdade em vez da ilusão. Escolha a dor que liberta em vez do conforto que aprisiona. Escolha o caminho difícil que leva à vida plena. Você não está sozinho. A jornada é solitária, mas também é universal. E ao escolher despertar, você se conecta com algo maior do que qualquer máscara poderia oferecer. O seu eu verdadeiro está esperando. Ele não quer que você seja perfeito, quer que você seja real. Mate a persona, desperte o self e viva.